Semana toda foi só alimento. Pai do Senhor, irmão Augusto Galdino, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à nossa maratona. Né? Então eu creio que não tem ninguém cansado não. Foi maratona, né, Classinha? Foi maratona, mas ninguém tá cansado não de Bíblia não, viu? Creio que não cansa de Bíblia não. Ao contrário, eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente tem desejo de ler. A gente quer mais, né? A gente quer mais. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 4:35. Aleluia. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Tá certo? Passemos para outra margem. Se você tiver com caneta e quiser anotar, eu tô com a versão revista e atualizada hoje. Aí na versão revista e atualizada tá assim: naquele dia, sendo já tarde. Aí você já grifa aí esse já tarde, tá certo? Já passa um tracinho aí, né? Pontua aí esse já tarde. Disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aleluia. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa. Amém? Jesus estava na polpa. Se quiser também anota aí polpa. Aleluia. Dormindo sobre um travesseiro. Amém? Se quiser anotar aí também, grifar aí travesseiro, você grifa. Você passa um tracinho embaixo. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Eu tô com outra versão aqui que diz assim, ó: aquieta-te e silencia-te. Cala a boca. É isso. Cala a boca, né? Emudece. Fica em silêncio. Jesus disse assim para o mar: acalma-te e emudece. Cala a boca. Fica em silêncio. O vento se aquietou. Aleluia. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Não tendes fé. Então lhes disse: por que sois... não tendes fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: irmão, isso aqui é que eu fico surpresa, sabe? Eu fico surpresa. Porque eles dizem assim: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? E quando eu leio isso, me surpreende. E aí eu entendo o que é que Jesus fez. E eu entendo o que é que Jesus faz conosco muitas vezes. O que é que Jesus faz conosco muitas vezes, porque muitas vezes estamos assim: quem é esse? Estamos caminhando com ele às vezes há tanto tempo. Ou então um começo de uma caminhada mesmo, e a gente ainda não o conhece como deveríamos conhecer. Porque os discípulos estavam aqui acompanhando Jesus, aprendendo, participando do ministério de Cristo intensivamente, porque foram 3 anos e meio de ministério, porém foi intensivo. Foi mais ou menos uma maratona. Muito mais que uma maratona, era diário e contínuo. E quando eles passam por esse processo com Jesus, eles perguntam: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmão, se a gente for prestar atenção ao capítulo de número 4, todo o capítulo de número 4, Jesus, em todo o capítulo de número 4, Jesus ensina parábolas. Ele ensina a parábola do semeador,
quando chega no versículo 10, ele vai trazer a explicação da parábola do semeador. Quando chega no versículo número 21, ele aplica a parábola da candeia. Quando chega no versículo número 26, ele aplica a parábola da semente. E quando chega no versículo de número 30, ele aplica a parábola do grão de mostarda. E quando chega no versículo 33, vai dizer por que foi que Jesus falou por parábolas. A gente já olha para o capítulo 4 e vê que o capítulo 4 é um capítulo onde Jesus se dedicou totalmente ao ensino. Ao ensino. A gente não vai entrar nessas parábolas porque a gente não tem tempo. Mas você em casa, eu aconselho você a ler o capítulo 4 todinho. Jesus se dedica ao ensino e ele vai aplicando esses ensinos por parábola. Por que parábola? Porque parábola fazia com que o povo entendesse melhor aquilo que ele estava falando. Ele pegava as coisas do cotidiano, do dia a dia das pessoas e aí trazia um ensino em cima disso, irmãos. Era uma maneira mais fácil de dar o aprendizado, de aplicar o aprendizado. Trazia uma compreensão de forma mais fácil e mais rápida para aquele que estava ouvindo. Por quê? Porque eles estavam aprendendo de coisas que eles conheciam, do cotidiano deles. E Jesus, ele era assim, ele era simples, ele aplicava os seus ensinos, a sua palavra, muitas vezes por parábola, porque ele olhava para o povo e sabia que ele tinha que passar de uma forma que o povo compreendesse, que o povo entendesse. E aí o capítulo 4, ele fala todo por parábola. Quando chega no versículo 35, aí ele já vai tratar com os discípulos. E eu costumo dizer assim, irmãos, que com a multidão Jesus fala. E os discípulos, Jesus coloca na prática. Os discípulos Jesus coloca na prática. E a gente vê o versículo número 35, Jesus falando assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Ontem a gente falou sobre esse tempo tarde, né? Esse tempo já tarde, um tempo tarde, um tempo que ele, para Saraí, ontem a gente falou que quando chega o tempo para ela, já chega caminhando para o final, porque ela já estava com a idade bem avançada. Aqui, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, já é tarde, porém, vamos para outra margem. Irmãos, e o tempo que Jesus fala aqui que já é tarde, é o tempo dos discípulos, é o meu tempo e o seu tempo. É um tempo que está terminando, né? Está se acabando, o dia está se acabando, é um final de tarde. Algumas versões vai estar assim. E caindo a tarde, é um final de tarde, o dia está se acabando, né? Então está chegando ao final do dia, né? É um tempo para mim e para você que se acaba, né? E que a gente termina muitas vezes o nosso trabalho, os nossos afazeres, né? Durante aquele dia a gente às vezes correu muito, foi resolver alguma coisa, quem trabalha foi trabalhar e final da tarde o tempo termina, o dia termina. E Jesus começa já aplicando isso para os discípulos, olha, já é tarde. Ele faz questão, irmãos, de passar isso para os discípulos que já é tarde, olha, já é tarde. O tempo para vocês, para mim, para você que está nessa live e para os discípulos estava terminando, estava acabando. Mas Jesus fala assim, já é tarde, porém passemos. Já é tarde, porém passemos. A gente sabe, quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia e que tem algum conhecimento, sabe que o tempo do homem, né? O nosso tempo, ele está dentro do Cronos. E o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus, ele não se limita ao meu tempo. O meu tempo. Às vezes, quando eu acho que já é tarde, que já é o fim do dia, quando eu acho que nada mais vai acontecer, que já acabou, Jesus chega e fala, passemos. Jesus chega e fala assim, olha, para vocês é tarde, para mim é o começo.
para vocês está acabando. Eu vou começar agora. E olhe que um capítulo inteiro de ensino, provavelmente um dia todo de ministração, de ensino ali, aplicando parábolas à multidão e o povo aprendendo. Aí Jesus olha para os discípulos, a multidão vai ser dispensada, porque já era tarde. Aleluia, amém? Já era tarde, vai entendendo aí. Eu digo que comigo tem que ter calma para poder entender o raciocínio. Até porque a gente está ensinando, então para ensinar tem que ter raciocínio, tem que pensar. O tempo já era tarde realmente, era caída da tarde, final da tarde, Jesus disse, já é tarde. A multidão vai ser dispensada, aleluia, mas os discípulos vão passar para outra margem. É tarde para os discípulos, é tarde para a multidão, mas para Jesus é início. Já começa anotando isso aí. Se você está com o seu caderninho de anotação, anota. Às vezes o que é tarde para mim é começo para ele, é início para ele. Às vezes o que vai ser, muitas vezes, fim para mim, aleluia, é início para Jesus. A gente tem que entender isso. O tempo de Deus não está limitado ao meu tempo. Não está. O meu tempo é limitado. O meu tempo é cronometrado em 24 horas. O de Deus não. Aleluia. Ele é o Deus eterno, de eternidade em eternidade. Ele passeia pelo tempo. Aleluia. Ele passeia pelo tempo. Louvado seja Deus. Então talvez você esteja já dizendo assim, esse negócio aqui já é tarde, como a gente falou ontem, né? Já é o fim. Aí o Senhor talvez esteja dizendo a você, não é o fim não, é o começo. Ainda vai acontecer algo naquilo que você está dizendo que é tarde. Aleluia. Ainda vai acontecer algo naquilo que você está dizendo que é tarde. E Jesus libera a ordem e diz assim, passemos. Amém? Passemos. Passemos para onde? Para outra margem. Ai, irmãos, e quando a gente tem que ir para algum lugar, aleluia, quando a gente tem que ir para algum lugar, porque sairia de uma margem, amém? E iria para outra. Louvado seja Deus. Sairia de uma margem e iria para outra. Quando a gente tem que se deslocar de um local para o outro, a gente faz algumas análises, né? Implica em a gente analisar algumas situações. Como, por exemplo, distância. Que distância eu tenho desse local que eu estou para o local que eu quero chegar? Que distância eu tenho? Implica também em saber que tempo eu levo, aleluia, para chegar nesse local. Além de saber a distância, eu tenho que saber o tempo, né? Eu tenho que saber o tempo que eu levo para chegar nesse local. Eu estou falando de mim, de você e dos discípulos. Ele implica, quando Jesus fala assim, passemos para outra margem, vem na mente deles, tá? Porque já é tarde, entenda. Já é tarde. Já era caída a tarde, o dia já estava acabando. Aleluia. Já era final de dia. Jesus dá a ordem, olha, passemos para outra margem. Aí na mente dos discípulos diz, pronto, final de tarde, começo de noite, vamos ainda dar continuidade a algo, vamos ainda passar para outra margem, quanto tempo leva dessa margem para outra? Provavelmente pensaram assim, que distância tem dessa margem para outra? Aleluia, aleluia, que distância tem? Eles iriam passar para outra margem pelo mar. Eita, irmão, vai anotando aí, viu? Daqui a pouco você vai entender. É raciocínio. Eles iriam passar de uma margem para outra pelo mar. O caminho seria o mar. Que profundidade vai ter? Que profundidade vai ter essa passagem de uma margem para outra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que profundidade vai ter? E o ponto fixo da travessia era o barco. O ponto fixo da travessia era o barco. Porém, o terreno, ele oscilava. Aleluia. Daqui a pouco você entende. O terreno oscilava porque era o mar.
E Má oscila, né, irmãos? Má oscila, Má não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então, num tempo tarde, aonde já era fim, com uma ordem de passar para outra margem, analisando a distância, o tempo, a profundidade e o terreno, aleluia, provavelmente se dizia assim para Jesus: a gente não vai não. A gente não vai não. Já é tarde. Já é tarde. A gente não vai não. Mas o que é que faz os discípulos sair? Eu quero que você vá prestando atenção. Aleluia. O que é que faz os discípulos sair de uma margem para o outro? Provavelmente depois de ter analisado tudo isso que eu falei para vocês, porque é o normal. Aleluia. Quando se vai sair de um canto para o outro, a gente faz essas análises. Então, o que é que faz eles saírem? Por que é que eles vão? E sem falar, irmãos, que eu vou falar agora do ponto geográfico que eles estavam, né? Eles estavam saindo da Galileia, indo para a região dos Gadarenos. Era um ponto que ficava abaixo do Monte Hermon, aonde tinha constantes tempestades. A tempestade aqui não foi repentina, ela é providencial. Anote aí. Essa tempestade, ela é providencial e pedagógica. Eu fico rindo com Jesus, irmão. E recebendo também para depois aplicar na minha vida, porque quando soprar o vento eu vou ter que me lembrar de tudo isso aqui. Essa tempestade, ela é providencial e pedagógica. Então eles estavam em um local, geograficamente falando, aonde se tinha constantes tempestades, por causa da localização que eles estavam. Então, analisando tudo isso que eu falei, e analisando que o local, o ponto geográfico, era um local de constantes tempestades, o que era que a gente diria para Jesus? Aleluia! Jesus, eu não vou não. Jesus, eu não vou não. Tem a distância, tem o tempo que eu vou percorrer com essa distância, tem a profundidade que eu vou ter que atravessar. Tem, Senhor, o terreno que oscila, que não tem equilíbrio. Eu estou equilibrada aqui em terra, eu estou em um ponto aqui de equilíbrio. Eu estou em terra firme, pisando. Tem a condição geográfica do local, que é um local de tempestade. Já é tarde, é noite. E o Senhor quer que a gente vá lá para a outra margem? Eu não vou não. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você fizer todas essas análises e chegar à conclusão que não é para você ir, vá. Vá. Sabe por quê? Porque Jesus não disse assim: vão para a outra margem. Ele disse: passemos. Aleluia. O que faz a diferença aqui, diante de toda a análise que os discípulos poderiam ter feito, mas mesmo assim eles foram, é porque Jesus não disse a eles assim: vão. Ele disse: vamos. Ele disse: vamos. Vamos, passemos. Quando Jesus diz passemos, quando Jesus fala passemos, significa que a minha presença será com vocês. Aleluia. A minha presença será com vocês. Além de Jesus, a presença dele, presta atenção. Louvado seja Deus, eu vou voltar a falar. Essa
tempestade, ela é pedagógica. O que é pedagógica, irmã? Vai analisar o ensino. Vai analisar o ensino. Não foi à toa que eu falei que o capítulo 4 de Marcos fala que Jesus passou o capítulo todo ensinando. Parábolas ainda mais. Parábola traz uma fácil compreensão daquilo que está sendo ensinado. Parábola faz com que aquele que está ouvindo, ele aprenda de forma rápida. Ele aprenda de forma rápida. Ele entenda aquilo que está sendo aplicado de forma rápida. Porque a parábola traz para o ensino coisas da vivência daquele que está aprendendo. Coisas do cotidiano, do dia a dia. E lidar com coisas do dia a dia é fácil porque a gente tem experiências com elas. A gente tem experiências com ela. Aí Jesus dispensa a multidão, despede e diz aos discípulos, passemos para outra margem. Jesus está fazendo assim, vamos avaliar o aprendizado. Aleluia! Vamos avaliar o aprendizado. Porque para a multidão, Jesus fala. E para discípulo, Jesus aplica. Ensina e aplica aquilo que foi ensinado. Vai para a prática. Aí, irmão, se você é discípulo, aleluia! Se você é discípulo, te prepara. Porque você vai entrar dentro do mar. Eu não sei se você já está até dentro dele. Aleluia! Eu não sei se você já pegou o seu barquinho. Já fez todas essas análises que eu falei, mesmo diante de tantos pontos negativos que diriam a você, não vá, fique, você já foi. E se não foi, vá. Se não foi, vá. Porque Jesus vai fazer uma análise do ensino. Jesus vai fazer uma análise do ensino. Isso é muito claro no texto. É muito claro no texto. Jesus fala, passemos, já é tarde, mas nós vamos agora aplicar aquilo que eu ensinei. Eita, Jesus, eita, irmãos. E quando Jesus decide aplicar aquilo que ele tem nos ensinado, quando Jesus estabelece, passemos, o bom é que a gente tem a garantia de que ele está indo conosco. Ele diz, olha, vocês não vão só, eu vou junto. Eu vou junto. Vamos todo mundo. Aleluia. Vamos todo mundo. Entra agora no barco. Outro ponto, irmãos, que eu queria trazer a observação nessa noite é que Jesus, quando ele fala passemos para outra margem, tá todo mundo na areia ainda. E a gente entende por que os discípulos vão. Porque Jesus diz assim, passemos. Tá todo mundo na areia. O barquinho não foi colocado no mar ainda não. Jesus está dando a ordem ainda. Tá todo mundo na areia. E Jesus está dizendo, passemos. A minha presença vai com vocês. Eu vou passar de forma literal, eu quero falar. Com vocês. Tudo que possa vir durante essa trajetória aí. E tem mais uma coisa. A garantia da chegada, ela é certa. Aleluia. A garantia da chegada é certa. Porque Jesus já disse ainda na areia. Todo mundo ainda do lado de lá ainda. Não tinha colocado o barquinho na água. Jesus disse, passemos para outra margem. Está dizendo, eu garanto a chegada. Oh, aleluia. Eu garanto a chegada. E eles vão. Louvado seja Deus. Eles vão e eles seguem. Entram no barquinho. Entram no barco. O versículo 36 fala assim, e eles despedindo a multidão, porque multidão não entra com Jesus no mar, quem entra é discípulo. Porque Jesus vai avaliar o aprendizado.
A tempestade aqui é pedagógica e providencial. Despedem a multidão e levam assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Eu quero que você preste atenção aqui. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram. O levaram assim como estava. Eu quero que você entenda comigo aqui nessa noite que quem conduz a embarcação aqui não é Jesus. Quem conduz a embarcação aqui é os discípulos. E a Bíblia mostra isso claramente. Eles entendem a ordem de passarem para outra margem. Provavelmente fazem toda a análise que eu falei que poderiam ter feito. Entendem que Jesus fala assim: eu vou passar junto com vocês, a minha presença vai ser com vocês. Entendem que Jesus diz assim, presta atenção, aleluia, diz assim: a chegada está garantida. Está garantida. Aí o que é que eles fazem? Pegam Jesus, colocam dentro do barco e assumem a navegação do barco. Assumem o comando do barco. Aleluia! Assumem o comando do barco, o controle, porque são eles que estão remando. A palavra diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo número 38, a gente daqui a pouco volta para o 37, diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro ou almofada. Quem remava? Quem estava no controle da embarcação? Quem estava no controle da embarcação? Humanamente falando, viu? Humanamente falando. Quem estava no controle da embarcação? E o versículo 37 diz que levanta-se um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Deixa eu dizer outra coisa para você e para mim nessa noite. Eu vou voltar a falar. Louvado seja Deus. A tempestade é providencial e pedagógica. Jesus está ensinando, não. Jesus está avaliando o ensino. Avaliando. Colocando o ensino em análise. Em análise. Em análise. Louvado seja Deus. Levanta-se uma grande tempestade, um temporal. A palavra diz que as ondas se arremessavam contra o barco e enchiam o barco de água. Significa que o temporal era tão forte que as ondas passavam por cima do barco. Irmãos, provavelmente ondas enormes, muito altas, com muitos metros de altura. Era um temporal muito forte. Um temporal muito forte. Essas ondas, elas se arremessavam no barco, ela passava por cima do barco. Imagina o desespero no meio daquele mar. No meio daquele mar, aleluia. E Jesus estava na polpa, aleluia, dormindo em um travesseiro. Jesus dormia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de Jesus estar no nosso barco não significa que não vamos ter tempestades nas nossas vidas. Até porque Jesus está avaliando o ensino. Jesus está avaliando o ensino. Aleluia. Jesus faz uma avaliação do que ele tinha aplicado em todo o capítulo do número 4. Os discípulos entram no barco porque entendem, ele vai conosco.
Ele já disse que a gente vai chegar, porque ele disse, passemos para outra margem, ele garante a chegada. Vamos colocar ele dentro do barco e vamos partir. E vamos partir. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando estão ali no meio do mar, Camaçu e Decamanaçu e Andaraia, grande tempestade se levanta. Aleluia. Grande tempestade se levanta. Eu acredito que os discípulos começaram a viver momentos de terrores ali no meio daquele mar, dentro daquele barco. Começaram a ficar verdadeiramente apavorados, desesperados no meio daquele barco, porque os versículos a seguir mostram isso. Mostra, porque ele fala assim, mestre, não te importa que pereçamos? Aí eu começo a entender, presta atenção. Aleluia. Eu começo a entender que quando eles saem da margem, quando eles aceitam em um tempo chamado já tarde, fim de tarde, final do dia, aonde Jesus disse, olha, é fim para vocês, para mim é início, eu tenho algo para fazer. Eu ainda tenho algo para fazer, início. E Jesus diz a ele, passemos, declarando para eles, aleluia, declarando para eles, louvado seja Deus, que a presença dele vai junto. E que o que os discípulos passarem, ele vai passar também. Eu estou falando de forma literal. Porque Jesus estava na mesma embarcação e no meio da mesma tempestade. No meio da mesma tempestade. Aleluia. As ondas estavam enchendo o barco, passando por cima do barco. A tempestade era furiosa. Jesus disse, passemos, eu vou passar junto. Aleluia. Isso aqui é literal. Ele passou mesmo. Aleluia. Mas, irmãos, enquanto Jesus está na popa, com um travesseiro sobre a sua cabeça, dormindo, os discípulos estão dizendo, vamos perecer. Aleluia! Vamos naufragar, vamos morrer. Ai, meu Deus. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu fico pregando essas coisas e eu sei, vou para a prática. Misericórdia. Vou para a prática, porque é assim com Jesus. Não se fala do que não se vive. Não se fala do que não se vive. Enquanto Jesus dorme com a cabeça numa almofada, bem descansado, os discípulos estão desesperados. Mas entenda, eles saíram da margem com a garantia de que Jesus passaria com eles para o outro lado, de forma literal, garantindo a sua presença, dizendo, eu vou passar com vocês tudo o que vocês passarem e ainda garanto a chegada. Meu Deus. Ai, Jesus. E ainda garanto a chegada. Mas quando o vento sopra, Arecamaçu e decantaraçu e decamaçu e andaraia sobria. Ramadecamaçu e andaraia. Quando o vento sopra, quando as ondas, irmãos, começam a cobrir o barco, quando a tempestade começa a fazer com que o barco se encha de água. Encher o barco de água é uma condição de naufrágio. De afundar mesmo. De afundar mesmo. E as ondas começam a encher o barco de água. Eita, Jesus. E a palavra, a tempestade, ela é pedagógica. É uma análise de ensino. Aleluia.
Recamaçu e decamaçu e andaraia. É uma análise de ensino. Os discípulos estão fazendo a prova daquilo que passaram o dia todo ouvindo e que deveriam ter aprendido. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei qual foi a nota que eles receberam, mas graças a Deus que Jesus estava dentro do barco. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom. Que Jesus não disse assim, vão, feito foi na outra passagem lá. Ali também tem um outro ensino, mas ali é outro dia, é outro ensino ali. A gente está falando hoje aqui. Hoje aqui. Aleluia. Que bom que Jesus estava dentro do barco. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho dito isso, né? Esses dias. Jesus é tão bom, irmãos. Tão bom, tão bom, tão bom, que Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação. Ele cuida de nós de uma forma gloriosa. Aleluia, de uma forma tremenda. Ele não nos prova pela nossa limitação. Ele não nos prova. Ele diz assim, olha, eu passei o dia todo ensinando. Falei por parábolas, para que a compreensão fosse rápida e de modo fácil. Eu agora vou aplicar a prova a vocês, mas eu vou junto. Aleluia. Ah, decamaçu e andaré, eu vou junto. O mestre vai junto. Arecantaramassu e decamanaia sóbria. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez o vento tá soprando aí, né? Eita, Senhor. Talvez o vento tá soprando. Decamaçu e andaraia, sui decamaçu e decantaramassu e andaraia. Talvez o mar tá revolto. As ondas estão enchendo o barco de água. Você está desesperado, desesperada, dizendo, vou naufragar. O meu barquinho vai afundar. Arecamaçu e decamaçu e andará sobre. O Senhor te diz assim, não tenha medo. É uma análise pedagógica. Eu estou avaliando aquilo que tu tens aprendido comigo. Porém, eu estou contigo nessa análise. Hakamaçu e decamaçu e andará sóbria. Eu só quero acrescentar a você o teu nível de aprendizado. É isso. Eu só quero acrescentar a você o nível de aprendizado. E andaraia sóbria. Talvez você não está entendendo. Meu Deus, que vento tão forte. Aleluia. Que vento tão forte que sopra. Ramaçu e decamaçu e andará sóbria. Você não vai morrer. É só uma avaliação. Que Deus tão lindo, irmãos. É só uma avaliação. Porque o Senhor vai acrescentar o teu nível de aprendizado. Eita, Jesus. Lembra da palavra de ontem, da maratona de ontem? Ministério vai frutificar. Eita, racamaçu e decamaçu e andará sóbria. Teu ministério vai frutificar. Então, para ministério dar fruto, tem que ter aprendizado. Aleluia! Tem que ter aprendizado. Para o ministério desses homens aqui
Porque eu vou dizer a você, o que eles aprenderam aqui com Jesus, eles aplicaram lá no livro de Atos. Vai ler? A gente viu quarta-feira, não foi? Não, quinta na União Feminina. Pedro e João, cheio do poder, da autoridade, da ousadia. Não temeu ao sinédrio, aplicou o evangelho como era para aplicar. Foram presos. Deus acrescentou o nível de aprendizado deles. Igreja perseguida. E eles ali firmes. O vento soprou, soprou, soprou. E eles ali. Esse barco representa a igreja. Esse barco é o símbolo da igreja. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu vou acrescentar o teu nível de aprendizado. A tempestade está forte. Louvado seja Deus. As ondas cobrem o barco. Enchem o barco de água, trazendo a ideia de naufrágio mesmo, de afundar mesmo. E Jesus está na polpa dormindo. Jesus está na polpa dormindo. Sabe onde é a polpa? Lá atrás. Aleluia. Sabe onde é que os discípulos estão? Na frente, na proa, remando. Remando porque eles queriam chegar lá onde Jesus disse que era para chegar. Louvado seja Deus. Tem outro ponto aqui que a gente quer tratar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você não vai naufragar? Sabe por que essa tempestade não vai te naufragar? Primeiro porque é uma tempestade pedagógica. Deus está te ensinando. Se aperreia não. Se aperreia não. É só ensino. É para acrescentar teu nível de conhecimento de Deus. De aprendizado. E segundo, eu até anotei aqui, quando o vento começar a soprar, faça uma análise. Por que foi que você colocou o barco no mar? Por que foi que você colocou o barco na água? Por que é que você está navegando? Faça essa análise. Pense. Pense. Em que terreno eu estou? Quando o vento começar a soprar, por que é que você está dentro do mar? Por que é que você colocou o barco na água? Por que é que você está navegando? Aleluia! Sabe por quê? Porque você está obedecendo. Aleluia! Irmãos, você está obedecendo. Sabe por que o vento aqui não naufraga o barco? Porque Jesus está dormindo na polpa. Está dentro do barco. Mas quem é que está na proa? Louvado seja Deus. Na direção da embarcação. Os discípulos. Estou falando de forma literal. De fato. O que está acontecendo. Na análise do texto eu estou falando. Na análise do texto. Quem está no controle da embarcação aqui é os discípulos. Lá na proa. Navegando. O vento sopra. Porém, a tempestade é pedagógica. É uma análise de ensino. É uma análise de ensino. E outra. Você só colocou o barco na água porque Jesus mandou. Você só entrou no meio do mar para outra margem, para passar para outra margem, porque Jesus disse, passemos. Você está em obediência. É necessário uma análise para você não confundir nessa noite. Sabe por quê? Porque tem muita tempestade. Tem muita tempestade. Tem gente entrando em tempestade. Tem gente entrando, aleluia, em tempestade, aonde nem Jesus está no barco. E aonde não está em território de obediência.
Aí, meu irmão e minha irmã, sinto muito em lhe dizer, seu barquinho vai afundar. Aleluia. Seu barquinho vai afundar. Vai afundar. Sabe por que o vento aqui não naufraga o barco? Porque a obediência é mais forte do que qualquer vento. Como, irmã? Irmão, o crente que anda em obediência, ninguém tira ele do lugar, não. Pode soprar o vento que for. O mar pode ficar revolto como for. Aleluia! Aleluia! Ele não sai do lugar, ele não sai da posição. Nada tira ele da ordem. Passemos para o outro lado, para a outra margem. Pode soprar o vento que for. Não naufraga o barco. A obediência é mais forte do que qualquer vento que venha soprar. Quando eu estou obedecendo a ordem daquele que me mandou colocar o barco no mar e passar para o outro lado, pode vir o vento que for, aleluia, porque Jesus disse, passemos, a garantia está certa, eu garanto a chegada, não tem vento, tempestade forte que faça o meu barquinho recuar ou naufragar. Aleluia! Aleluia! Por isso que é uma análise pedagógica. Jesus está analisando, avaliando o aprendizado. Passemos. O vento sopra. Mas qual é o território da navegação? Por onde você está navegando? Pelo caminho da obediência? Dê glória a Deus. Deixa o vento soprar. Esse vento só vai acrescentar a você conhecimento. Esse vento só vai elevar o teu nível de conhecimento de Deus. Somente isso. Ele não vai fazer você naufragar, não. Oh, aleluia. Não vai. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, como eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, preste atenção, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Existe uma sequência aqui, irmãos. E o Espírito Santo foi quem falou ao meu coração. Eu não achei isso em comentário nenhum. O Espírito Santo falou comigo. Existe uma sequência aqui, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, despertaram e lhe disseram. Eles lhe disseram. Anote aí se você quiser. A voz dos discípulos. Anote aí se você quiser. Lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Presta atenção. A voz dos discípulos. Mestre, mestre. Não te importa que pereçamos? Jesus desperta, aleluia, e repreende o vento e diz ao mar, acalma-te e emudece. A voz de Jesus. A voz de Jesus. E se Jesus diz ao mar e ao vento, emudece, significa que o vento estava falando. É ou não é? Emudece. Na outra versão que eu li aqui tem silencia-te. Se eu mando alguém ficar mudo ou silenciar, aleluia, aleluia, é porque tá falando.
E eu quero trazer uma lição para mim, para você nessa noite, que o Espírito de Deus falou comigo. Que quando estamos em meio à tempestade, ainda quando saímos de uma margem para outra, entendendo que Jesus disse, eu garanto a chegada. Eu garanto, porque Jesus disse, eu garanto a chegada, passemos. E entendendo que Jesus disse, passemos, a minha presença vai com vocês, de fato. Eu vou passar por onde vocês passarem. Mas agora eu estou no meio da tempestade. As ondas começam a passar por cima do meu barco, enchendo o meu barco de água. E a voz começa a dizer, é o fim. Acabou. Tu vai morrer. Tu vai perecer, porque foi isso que eles disseram. Mestre, vamos perecer. Mas Jesus tinha dito, eu garanto a chegada, passo com vocês, passemos. Mas o vento fala. O vento fala, vai naufragar. O vento está soprando e está dizendo, vai naufragar. Vai naufragar. Não vai chegar não. Vai morrer no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Do outro lado tu não chega. É isso que o vento grita. Remassui, decamassui, andará sobre a... Aleluia. Quantas vezes não é assim, irmãos? No meio da tempestade. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui nessa noite que está justamente nessa condição hoje. Recamassui, andará sobre. O Senhor está falando com você. Você entrou aqui hoje para ouvir Deus dizer. Recamassui, decamassui, andará sobre a... Decamassui, andará sobre a... Não ouça a voz do vento. Aramassui, decamanaia sobre a... Não ouça a voz da tempestade. Recamassui, decamanassui, andará sobre a... Não escute o que o vento está dizendo, porque o que eu disse a você lá na margem foi passemos. O que eu disse a você lá na margem foi que eu garantia a sua chegada. Eu disse a você que eu passaria com você. Eu disse a você que a minha presença seria com você. Você obedeceu e foi. Eu estou dentro do barco, ainda que dormindo. Mas o fato de Jesus estar dormindo não é para deixar o barco naufragar. Não é porque ele está inerte à tempestade. Não é porque ele vai deixar você perecer. Ele está lhe ensinando, é pedagógico. Jesus pega um travesseiro, coloca na cabeça, vai dormir, mostrando para mim e para você. No meio da tempestade, descanse. Haramassui, decamassui, andará sobre a... Ramadecam, decamassui, andaraia. Aramadecamanassui, decamanaia. Aramadecam, teremassui, andaraia. No meio da tempestade, descanse. Decam, teremassui, andaraia. Sobre é isso que Jesus está dizendo. Amadecamara, canteremassui, decantaramasui, andaraia. Erecamassui, decamanaia. Sobre descanse. Ramassui, decamanassui, andaraia. Tem outro ponto que a gente precisa aprender, que o Senhor falou também ao meu coração aqui. Aleluia. Tem outro ponto. Aleluia. Os discípulos estão na proa, na frente. Aleluia. Ai, Jesus. Porque eles querem chegar do outro lado. Eles querem remar até contra a tempestade, colocando força. Impondo força, remando para chegar do outro lado. Mas, irmãos, esse texto aqui, esse versículo de número 38, ele traz um ensinamento lindo, irmãos.
Eu louvo a Deus pela sua palavra. Eu louvo a Deus porque eu estou aprendendo junto com vocês. O Senhor me ensina e ensina a vocês também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque Jesus está na polpa, lá atrás. Os discípulos estão na frente remando porque eles querem chegar do outro lado. Mas o vento está soprando muito forte. Eles estão remando contra aquele vento, impondo força. Aleluia! E sabe o que é que Jesus diz para mim e para você? Tá na hora de você largar o remo. Vim para a polpa. Vim para a polpa. Para acordar o mestre. Observe que a tempestade não acorda Jesus. O barco se enchendo de água. Enquanto você estiver insistindo em ficar na direção do barco, aleluia! Enquanto você estiver insistindo em ficar remando contra o vento, impondo a sua força, e Jesus está falando agora de forma específica com alguém nesta live ou com alguns, impondo a sua força, impondo a sua vontade, impondo o seu querer, a tempestade não passa. Naufragar você não vai, eu já disse, eu não vou desdizer aquilo que eu disse. Mas a tempestade precisa passar. A bonança precisa chegar, a calmaria. Recamaçu e decamaçu e andará sóbria. E o Senhor está dizendo assim, largue o remo, saia do controle que você pensa que assumiu. Aramaçu e decamanaia sóbria, que você pensa que assumiu. Venha para trás para a polpa e comece a falar comigo. Comece a falar comigo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos dentro de uma tempestade. E só porque a gente coloca Jesus dentro do barco, a gente quer assumir o controle da embarcação. Recamaçu e andaraia. Só porque a gente acha que tem um conhecimento da navegação, porque os discípulos eram pescadores, a gente vai assumir o controle da navegação do barco. Aí, como a tempestade é pedagógica, é uma análise de ensino, Jesus vai dormir. Aí Jesus fala assim, pronto, já que tu assume, aleluia, o controle da embarcação, eu vou dormir. Vou lá pro finalzinho, lá pra trás, pra popa. Eu tô no barco, se aperreia não, mas eu vou dormir e deixar tu navegar. E o Senhor tá dizendo, largue os remos. Na tua força o vento não se aquieta não. Na tua força, no teu querer, na tua vontade, o vento não vai se acalmar não. No teu conhecimento, a tempestade não vai cessar não. Aleluia. Larga o remo e venha pra cá, pra junto de mim. Ai, meu Deus, aí me faz lembrar a palavra de sábado passado. Hoje faz 8 dias que a gente ministrou, né? Começou a maratona sábado passado e o Senhor tratava conosco sobre relacionamento com Ele, oração, irmãos. Relacionamento. Estavam todos no mesmo barco, mas Jesus estava em um ponto da embarcação e eles estavam em outro ponto da embarcação. Não estava tendo relacionamento, não. Jesus estava dormindo. Ai, meu Deus, Jesus estava dormindo.
Aleluia! 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 Larga o remo. Sai da proa. Vem para a popa. Deixa ele assumir o controle. Deixa ele assumir o comando. Vem falar com ele. Vem falar com ele. E eu falei que tem uma sequência aqui. A voz do vento, a voz de Jesus e a voz dos discípulos. Você precisa ir falar com ele. Eu não sei porque você está desesperado. Se Jesus está no barco, ainda que esteja dormindo, por culpa sua que assumiu o controle do barco, que decidiu assumir o comando da embarcação, deixou ele lá atrás, na popa, ficou em um ponto separado dele, passou a não existir relacionamento ali, faça o caminho de volta, volte e desça, venha para trás, venha se relacionar com ele. Nada está perdido. O barco ainda está no meio da tempestade. O barco ainda está em cima da água. O barco não naufragou, não. O barco não naufragou, não. Ele disse, eu garanto a chegada. Agora tem uma coisa. Para a tempestade cessar, tu vai ter que sair da proa e vir para a popa. Tu vai ter que deixar de remar e me colocar no controle dela. Você está entendendo, irmãos, que Deus está falando conosco nessa noite? Aleluia. 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 Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda majestade, toda exaltação é dele. Que ele seja glorificado nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles fazem isso. Quando eles vêm, perdemos o controle do barco. Oh, aleluia! Recamaçu e Andaré, perdemos o controle do barco. A gente já vai encerrar, viu? Daqui a pouquinho. Perdemos o controle do barco. Vamos acordar o mestre. Dá glória, irmãos! Ainda há esperança! É só uma tempestade pedagógica. Jesus está te ensinando. Você não vai naufragar. O barco não afunda. Porque aquele que disse a você coloque o barco na água, ele garante a tua chegada. Porém, meu irmão e minha irmã, nessa trajetória tem avaliação de ensino. Tem avaliação de ensino. Eita, Deus grande. Aleluia! Mestre! 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 Eles começaram a gritar, mestre, mestre, mestre! Jesus, Jesus, mestre! Mestre! Aleluia! Não te importa que pereçamos! Que coisa linda, irmãos. A tempestade não acorda Jesus, não. Porque Jesus está usando ela para te ensinar e para me ensinar? Como é que Jesus vai acordar com a tempestade? Ela é providencial e pedagógica? Mas a minha voz e a tua voz desperta Jesus. Aleluia. Desperta. Você só fica nessa tempestade se você quiser continuar aprendendo. Aleluia. Se você ainda não aprendeu a se relacionar com Ele, tempestades virão na minha e na tua vida. Como eu falei, é uma avaliação de ensino. Mas se a gente aprender a se relacionar com o Senhor, ela vem, sopra, grita. A gente não naufraga, porque estamos em obediência, ficamos na posição. E Jesus acorda. E dá ordem. E fala, Jesus fala. Falou o vento, falou os discípulos, e Jesus vai falar pela segunda vez, né? Porque ele falou lá na margem, e ele agora fala dentro do barco. Coisa linda, né? A palavra de Deus é linda, irmãos. É linda. Por isso que
A gente está declarando aí, eu amo a palavra de Deus, nossa maratona bíblica, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo, declare. Quem não tirou foto ainda com a Bíblia, tire, poste, me marque aí nas redes sociais ou mande para mim e eu vou postar, declare. O mundo precisa conhecer essa palavra. O mundo está aí, ó, em pânico. Quantas vidas estão dentro de tempestades e não vão chamar por Jesus porque não conhecem Jesus, estão sem relacionamento com Jesus. Precisamos propagar esse evangelho, declarar que essa palavra, ela é poder. Ela é poder. E Jesus disse, e ele despertando, coisa linda, Jesus desperta, aleluia. Jesus desperta. E ele despertando, agora Jesus vai falar. Eita glória! Agora é Jesus quem fala, você saiu da frente, você saiu do controle do barco, você largou os remos, você calou a boca e deixou Jesus falar com o vento. Aleluia! Deixou Jesus falar com o vento, aí Jesus vai falar com o vento. Jesus vai falar e diz assim, repreendeu ao vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. Cala a boca. Cala a boca. Menino, isso aqui é lindo. E agora que o Espírito Santo falou no meu coração. É Jesus dizendo, a voz que prevalece aqui é a minha. A voz que prevalece aqui é a minha. E o que eu disse foi, passemos. O que eu disse foi, vamos para outra margem. Eu disse, eu garanto a chegada do outro lado, vamos. A voz que prevalece aqui é a minha, cale a boca, cale a boca. Jesus está dando ordem nesta noite, aleluia. Jesus está se levantando e dizendo, cale a boca, porque a voz que prevalece aqui é a minha. Talvez Satanás esteja dizendo, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou levar para prostituição, eu vou fazer com que beba mais, se prostitua mais, eu vou se andar com ele, com ela, erecamaçu e andaraia. E Jesus está dizendo, cale a boca. Cale a boca. Cale a boca. Porque a voz que prevalece aqui é a minha. Sou eu quem dou a ordem aqui. Sou eu quem falo aqui. Recamaçu e decamanaia sóbria. Ora maçu e decamanaçu e andaraia. Oh, aleluia, aramassu e decamanaçu e andaraia. Jesus está dizendo, quem vai falar sou eu. Aleluia, quem vai falar sou eu. E o versículo 40, irmãos. Não, e a palavra diz aqui no versículo 39, diz, e o vento se aquietou, porque tem que ouvir, irmãos. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é só o Senhor do barco. Não é só o Senhor dos discípulos. Jesus é Senhor de toda a criação. Tudo se submete a Ele. Tudo e todos se submetem a Cristo. Tudo. Não se preocupa, não. Eu não sei qual é o nível da tempestade que se levantou aí. De onde ela veio, por onde ela veio. Aí você olha para ela e diz, o Senhor do meu barco, quem fala é Ele. Começa a ouvir a voz dele, tempestade. Porque ele está falando contigo. Começa a declarar isso. Ele me garantiu a chegada e eu vou chegar. Louvado seja Deus. E o versículo número... Aí diz assim, e o vento se aquietou e tudo se fez bonança, calmaria. Glória. Porque você não despertou Jesus? Não deixou de remar e foi acordar o mestre para ele assumir o controle de tudo? Não precisou nem ele pegar no remo. Não precisou nem ele ir para a proa. De onde ele estava, ele se levantou e deu a ordem. Coisa linda. De onde ele estava, ele se levantou e deu a ordem. E tudo se fez bonança. Que coisa tremenda, irmão. Nosso Deus é grande, é poderoso, é fiel. E o versículo 40, e a gente entende. A gente entende que a tempestade é pedagógica, é ensino. A gente entende pelo versículo 40. Por isso que Deus me deu esse tema. Deus falou ao meu coração por causa disso. Foi o Senhor que bradou esse tema no meu coração, como todos os outros, essa semana toda. Então lhes disse, porque sois assim
tímidos. Como é que não tendes fé? Como é? Como é que não tendes fé? A outra versão que eu estou aqui, o versículo 40 fala, e indagou, Jesus indaga. Ele faz uma pergunta, ele indaga. E indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Eita, essa aqui é mais forte, né, irmão? Mais profunda. Timidez aqui, irmão, não é aquele tímido que não sabe falar. Ai, meu Deus, irmão, eu sou tão tímida, eu não consigo falar em público. Eu não sei me expressar. Não, timidez aqui é covardia. Covardia. E o Senhor diz assim, por que vocês são covardes? Ainda não tendes fé? Ainda, por que ainda? Aí você vai ler as parábolas do capítulo 4 todinho, que você vai entender que Jesus estava aplicando sobre fé, irmãos. Ai, meu Deus, Jesus estava falando sobre fé. Amém? Louvado seja Deus, estou derretendo aqui. Aleluia. O fogo começa a queimar, a gente vai derretendo junto. Glória a Deus. Aleluia. E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Oxente, passaram o dia inteiro ouvindo Jesus falar, aprendendo dele, aprendendo seus ensinamentos, fora que eram discípulos, caminhavam com ele, estavam em um discipulado intensivo com Cristo, porque o tempo de Cristo, ele discipulou esses homens em 3 anos e meio, intensiva ali, Jesus batendo. Aí Jesus decide, passemos, é tarde para vocês. Para mim, é hora de eu fazer uma avaliação. É hora de eu fazer uma avaliação pedagógica. Deixa eu ver se vocês estão aprendendo mesmo. Glória! E o resultado dessa avaliação aqui, a gente vê lá no livro de Atos. A igreja primitiva, sofrendo grande perseguição. Aleluia! Sendo colocado, aleluia, para leão comer em arenas, sendo perseguido por líderes religiosos, pelo governo de Roma. Muitos foram mortos, crucificados, mortos por causa de Cristo. Os discípulos morreram. Pedro mesmo, a história, a Bíblia não relata, mas a história diz que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. E tinha negado a Jesus antes. Mas depois decide morrer por ele. Aleluia. Em meio a tanta tempestade que viveram lá. E Jesus não estava presente de forma física como aqui no barco. Mas eles tinham a certeza, a presença dele é conosco. Aleluia. Ele ressuscitou, ele está vivo e está conosco. E eles não negaram a fé. Aqui Jesus pergunta, por que vocês são covardes? Eita, que coisa linda, irmãos. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Porque vocês são covardes. Lá, eles não foram covardes, eles enfrentaram as arenas de leões. Aleluia. Eles não se acovardaram. Lá eles sabiam, se vocês abrirem a boca e falar desse Jesus, vocês vão ser mortos. Eles falavam. Não tinha timidez, covardia no meio deles. Eles não tinham medo de morrer. Eles não tinham medo de tempestade. Aleluia. Porque passaram por uma avaliação pedagógica dentro do mar. Porque Jesus é lindo, amém, irmãos? Se aperreia não. Essa tempestade não vai te matar não. Coloque em prática esses pontos que a gente pontuou aqui. Se você não pegou tudo, fica assistindo a live até aprender.
Ouve de novo. O aprendizado, cientificamente se fala que aprendizado se vem por repetição. Ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Fica aí me ouvindo gritar. Mas aprende, tá certo? E quem não acompanhou, irmãos, as outras lives, é desde sábado, né, maratona? Tá tudo gravado aqui no Face. Tem o meu canal lá no YouTube, Luciana Mendes, eu tenho dito aqui, né? Mas como tem algumas pessoas que entraram hoje, Luciana Mendes lá no YouTube, lá tem algumas mensagens que a gente colocou, né? Tanto da maratona como dos cultos da União Feminina. Aí você pode acompanhar lá para ter a sua vida edificada, pode compartilhar, tá certo? E a gente vai encerrar, eu vou orar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nem queria dizer isso a vocês, mas eu vou ter que dizer. Porque a live, a maratona, ela era essa semana toda, né? De sábado até hoje. E ontem eu falei na live que a gente encerraria a maratona hoje. Encerraríamos hoje, porque foi aquilo que Deus direcionou pra gente fazer. Uma semana. Mas, irmãos, veja, eu não vou falar de maratona, não. E pode ser. Depende de como cada um vai ter a compreensão. Eu recebi tanta mensagem, irmãos. Inclusive, eu mostrei até a minha irmã, Alessandra. Ela viu de manhã, eu passei pra ela ver. Eu recebi tanta mensagem. E as pessoas dizendo assim, irmã, não pare não, irmã. Né? A Helena foi uma das que falou comigo, ela pode testificar. Eu tô aprendendo, não pare não, irmã, eu tô aprendendo. Né? E outras pessoas que falaram comigo também, eu não vou citar nomes aqui. Eu não quero que a senhora pare não. Eu disse, meu Deus, é difícil porque maratona, né? Foram 5 mensagens essa semana. 5 mensagens por causa do culto da União Feminina. Mas a gente tem que fazer aquilo que está sendo o Senhor glorificado, né? O nome dele está sendo glorificado. As irmãs estão aprendendo e querem continuar aprendendo. E a intenção só é essa, ensinar. Então eu vou fazer assim, veja. Eu não vou fazer live segunda. Não vou, porque a gente tem que descansar um pouquinho e tem que estudar também, né? A gente tem que estudar também. Foi maratona, foi corrido, né? 5 pregações em uma semana. Segunda-feira eu não vou fazer live, tá certo? Porém, na quarta a gente faz, tá certo? A gente volta com 1 hora com a palavra, maratona bíblica. A gente faz na quarta. Essa semana, louvado seja Deus. Vamos fazer 2 dias, essa semana. Vamos fazer quarta e sábado. E quinta tem o culto da União Feminina, tá certo? Quinta tem o culto da União Feminina. Vamos fazer assim. Porque, irmão, se não for para a glória de Deus, eu só faço a semana, não faço mais. Deus sabe do que eu estou falando. Deus me conhece. Deus sabe do que eu estou dizendo. Não vou fazer segunda, quarta e sábado. Não vou fazer. Vou fazer quarta e sábado. Para a gente ver, avaliar, fazer uma avaliação pedagógica de como as coisas vão se encaminhar, né? As coisas vão se encaminhar. Se os irmãos vão continuar abraçando a proposta, os irmãos vão continuar participando, querem verdadeiramente aprender, querem mais realmente de Deus, né? Se quiser também que a gente para, porque a gente vai fazer por vocês. Isso aqui não é por mim, irmãos. Eu posso ficar aqui em casa lendo, sendo alimentada, aprendendo, Deus falando comigo, glória a Deus. Não é por mim, né? Isso aqui é pelo reino. É obra, é reino. É entender, o meu chamado não é meu. Aquilo que Deus me deu não é meu. Foi que eu preguei quinta-feira na União Feminina. Não é meu, eu tenho que emanar, tem que sair, eu tenho que dar. Eu tenho que entregar isso aqui, não pode ficar só comigo não. Né? Não pode ficar só comigo não. Então eu tenho que emanar, eu tenho que colocar pra fora mesmo. Pra isso Deus me deu. Porque se Deus me desse só pra mim, irmãos, não era reino. E Deus trabalha com reino. Então a gente vai fazer quarta e sábado. Quinta tem o culto da união, então tem palavra quarta, quinta e sábado. Mas a maratona a gente faz quarta e sábado. Dependendo desta semana, aí a semana que vem a gente faz os 3 dias. Tá certo? Vamos ver. Tá chorando, irmão Jonathan? Chore não. Chore não, irmão Jonathan. Só não vai ter segunda. Irmãs, eu recebi mesmo, eu tô falando, Deus sabe, eu recebi. As pessoas falaram comigo e eu fiquei assim, meu Deus, né? Se o teu nome está sendo glorificado, vamos fazer uma análise pedagógica. Vamos ver, tá certo? Então, quarta e sábado, a gente volta com a maratona, né? 1 hora com palavra e aqui já vai, ó, irmão, um bocado de tempo já, eu vou liberar vocês, né? 9h15, eu acho.
Vou liberar vocês, tá certo? E quinta-feira tem o culto da União Feminina. A gente tá na live na quinta. Vamos embora, irmãos, pro culto da União Feminina. Não é só pra mulher, não. Os homens estão convocados, viu? Tá conosco no culto da União Feminina. Tem palavra de Deus também lá. Tem louvor, né? Tem a nossa irmã Alessandra adorando. Tem louvor, tem oração e tem palavra. Então, quinta, a gente tá no culto da União Feminina aqui também no Face, tá certo? E o povo do Instagram, tem umas pessoas do Instagram querendo também que faça live lá. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu vou orar, né? Ver como é que eu vou fazer. Tá certo? Então, quarta-feira a gente volta. Amém? Quem concorda? Quem concorda, coloca amém aí pra mim, irmãos. Pra eu não estar fazendo nada por mim mesma. Eu recebi muitas mensagens. As pessoas falaram comigo. Tem pessoas na live que podem testificar do que eu estou falando. Mas quem concorda comigo, coloca amém aí. Tá certo? Coloca amém, né? E a gente continua, pra glória de Deus, vamos aprender, porque eu aprendo junto, tudo é aprendizado, eu aprendo e vocês aprendem, tá certo? Vamos orar, né? E ainda tá, glória a Deus, que como ainda vai ter maratona, quem não tirou foto com a Bíblia, tire em nome de Jesus, irmão, é um desafio desde sábado, irmão. Tira uma foto, posta no teu Face, me marca. E quem não quiser postar na sua rede social, manda pra mim que eu vou postar na minha. No meu Instagram, no meu status, no meu Face, eu vou sair postando. Quem mandar pra mim, eu posto. Se me mandar, eu posto. Porque a gente vai declarar. Eu amo a palavra de Deus. Vamos declarar. Vamos despertar o povo. O que é que esse povo tanto diz que ama a palavra de Deus? Vamos mostrar o porquê que a gente ama, porque ela é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes e penetra a profundidade da alma e do espírito e é apta para discernir a intenção do coração e da mente do homem. Oh, glória! Isso é que é Deus! Aleluia! Né? Então tira a foto, viu? Eu vou cobrar. As irmãs da União Feminina que não tirou foto, mandou pra mim, eu quero. Pode mandar. E todos os irmãos que estão conosco, que quiserem, mandem, irmãos. Declara, posta aí. Eu amo a palavra de Deus. Me marca, coloca hashtag eu amo a palavra de Deus. E a gente vai declarar e vai despertar muita gente para ler Bíblia, para aprender com o Senhor. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, na tua presença, queremos te agradecer por mais essa noite. Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu Espírito Santo. Deus, em nossas vidas, continua nos ajudando. Tenha misericórdia em nós. Eu te louvo porque é a tua palavra. Não estamos fazendo outra coisa, Deus, a não ser pregar a tua palavra, a não ser anunciar aquilo que está na tua palavra, e é o teu nome que está sendo glorificado. Porque, Senhor Deus, se o Senhor me examinar e achar em mim algo, Senhor, que não provém de ti, tem sido essa minha oração, ó Pai. Arranca, porque a tua palavra é muito clara. O Senhor não divide a sua honra e a sua glória com seu ninguém. Tudo é por ti e para ti. Senhor, que o teu nome continue sendo glorificado. Eu abençoo cada vida agora, cada um desses que está aqui aprendendo. Deus, amplia o conhecimento, amplia o aprendizado, coloca desejo de ler, de estudar, Deus, de ir, Senhor Deus, conversar contigo. Senhor, porque muitas vezes é só o teu Espírito Santo em nós e a tua palavra não precisa de mais nada. Aleluia! Ele é o professor, é Ele a tua palavra em nós. Glorifica o teu nome, que cada um hoje saia desta live com o coração ardendo para aprender mais de ti, mas que tenha momentos também contigo a sós. Momentos de leituras contigo a sós é necessário, porque às vezes quando está sozinho o Senhor fala de uma forma diferente. É o Senhor e eles, como tem sido comigo, eu e o Senhor. Eu abençoo o entendimento, eu abençoo a mente, eu abençoo a visão de cada um, amplia a visão, acrescenta conhecimento, e que o teu nome seja glorificado. Continua conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, vão ler Bíblia. Não fiquem só ouvindo, não. Vão ler. Sejam crentes bereanos. Vão para a palavra testificar lá. Porque tem momentos que é só você e Deus. Deus quer falar com você através da sua palavra. Tá certo? Vão ler Bíblia. Vão ler Bíblia. Não fiquem só em live, não. Live é bom. A gente passa, Deus fala comigo, fala com você. Mas você tem que ter o seu momento. Você e Deus. Tá certo? Amo vocês.
Que Deus abençoe cada um, tá certo? Fiquem na paz do Senhor. Quarta-feira a gente volta com a Maratona Bíblica, tá certo? E vamos ver aí o que é que vai dar. Cheiro pra tudinho. Fiquem na paz.